Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com a palavra. Hoje nós estamos aqui reunidos, cada um em sua casa, alguns sozinhos, alguns com sua família. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Nós temos necessidades na nossa vida. Talvez agora, mais do que nunca, nós tenhamos o desejo de poder sair de casa, de poder estar com os amigos, de poder cumprimentar de novo as pessoas, voltar para o nosso trabalho, voltar para a rotina normal. Mas nem sempre as coisas são do jeito que nós desejamos. Ainda assim, Deus leva em consideração tudo aquilo que nós estamos passando e também sabe quais são os desejos mais profundos da nossa alma. Deus, Ele é capaz de suprir a nós as nossas necessidades. Talvez a gente não vai ter agora uma rotina como nós desejávamos que fosse, mas ainda assim Deus tem como inovar e renovar a nossa vida. O que eu gosto desse salmo é que o salmista diz: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ou seja, assim como um pequeno animal pode estar buscando saciar a sua sede de alguma forma, em Deus a gente tem uma fonte de água viva. Isso significa que a misericórdia de Deus está sempre se renovando. E Ele sempre tem uma maneira diferente de trabalhar o nosso coração e trabalhar a nossa vida. Quem sabe, se nós o buscarmos, nós estaremos também agora reabastecendo a nossa alma, saciando uma sede que talvez nem mesmo nós conheçamos. Então, que possamos buscar em Deus tudo aquilo que nós precisamos para viver. E eu quero convidar vocês, ou você que está aí na sua casa, para que nós agora possamos cantar juntos, ou até se quiser meditar sobre essa palavra, nós vamos cantar juntos o hino Buscai Primeiro o Reino de Deus. Então, que bom que a gente tem esse meio para a gente se reunir, a gente tem a internet e pode se encontrar, mas que seja de maneira online. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tempo que a gente está passando, mas de uma coisa que a gente pode aprender com ele.
Eu quero começar lendo para nós o Salmo 133, o versículo 1, e lá diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quem de nós não concorda com esse texto, não é verdade? Como a gente tem agora saudade desse tempo que a gente tinha de poder estar juntos, como a gente tem saudade de poder vir no culto, poder sentar do lado das pessoas, poder cumprimentar, poder abraçar. Quem de nós não sente falta disso, não é mesmo? No vídeo da série Pergunta pro Missy, a gente respondeu uma pergunta que falava um pouco sobre comunhão. E eu senti uma necessidade da gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. E uma coisa que eu quero começar falando para nós, para que a gente possa saber, é que foi a vontade de Deus que a igreja estivesse espalhada pelo mundo. Foi da vontade de Deus que os cristãos estivessem por todo o mundo. A gente pode até ver isso e lá em Marcos 16:15, onde ele diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Era um plano de Deus que a gente estivesse espalhado. Era um plano de Deus que a gente fosse em todas as partes do mundo, abençoando o mundo com a mensagem do evangelho. Não fazem muitos dias nós conversamos no culto sobre a nossa tarefa como sal e luz do mundo. E lá a gente conversou um pouquinho sobre como o sal, ele precisa estar na carne para fazer o seu trabalho de preservar a carne. E se a Bíblia nos compara ao sal, então da mesma forma, nós precisamos estar no mundo para fazer a nossa missão, a nossa tarefa, de alguma forma preservar o mundo da sua podridão. A gente precisa estar no mundo para fazer isso, assim como o sal precisa estar na carne. Ainda que o sal tenha toda a capacidade de preservar a carne, se ele permanecer no saleiro junto com o restante do sal, todos eles vão ser inúteis na sua tarefa de preservar. Por isso nós precisamos estar justamente espalhados pelo mundo para cumprir essa tarefa de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para que cada vez mais pessoas possam conhecer essa mensagem. O que eu gostaria que vocês percebessem a partir dessa palavra é que não é óbvio que os cristãos possam se reunir com outros cristãos. Dá uma olhada nesse mapa aí. Ele nos mostra uma lista dos países onde os cristãos mais são perseguidos no mundo. Os países vermelhos são onde há extrema perseguição. Os países alaranjados são de perseguição severa. E os em amarelo são de alta perseguição. Os países da Ásia são em sua maioria muito populosos, como Índia ou China. E de acordo com uma pesquisa que eu fiz, cerca de 60% da população mundial vive nesse continente. Mais de 60% da população mundial vive numa área onde há perseguição. Isso significa que em cerca de 2/3 do mundo, as igrejas têm dificuldade de se reunir e correndo até o risco de serem presos ou até mesmo mortos. Quero ler parte de um livro chamado Agora Vejo, do Merbi. Alguns de vocês talvez tenham conhecido, ele estava em Panambi há pouco tempo. Ele é um ex-muçulmano, nascido no Marrocos, e que converteu-se a Jesus através do estudo dele, que ele pôde estudar a Bíblia, e aí ele teve um encontro com Jesus. E aqui ele diz assim: o pastor me aconselhou a frequentar um grupo de cristãos que se reuniam em uma cidade que ficava a cerca de 7 horas de distância da minha, ou seja, seriam 14 horas para ir ao culto e voltar. Interessei-me em participar dessas reuniões, mas para isso eu precisaria andar vários quilômetros de carro e mais alguns de ônibus. E tudo isso para ouvir apenas 45 minutos da palavra de Deus. Andava horas e horas com muito medo de alguém estar me seguindo. Desligava o celular com medo de estarem rastreando meus passos. E quando chegava à casa do irmão que iria ministrar, falava bem baixinho para ele fechar as janelas e as portas. Afinal, alguém poderia me achar. Você entende que privilégio a gente tem aqui no nosso país de poder se reunir, de poder encontrar outras pessoas e conversar sobre a Bíblia, ou até mesmo de postar vídeos como esse para que você possa ter um estudo na sua casa? Essa é uma liberdade que não são todos os cristãos que têm. Ela não é uma liberdade óbvia. E nós temos esse privilégio. Quero também ler um trecho desse outro livro do Dietrich Bonhoeffer que se chama Vida em Comunhão.
E aqui ele diz o seguinte: se um único encontro com um irmão traz tanta felicidade, que riqueza inesgotável deve se abrir àqueles que, pela vontade de Deus, são considerados dignos de viver em comunhão diária com outros cristãos. Obviamente, o que para a pessoa solitária é indizível graça de Deus, facilmente pode ser desprezado e pisado pela pessoa que goza desse privilégio todos os dias. Facilmente esquece-se que a comunhão dos irmãos cristãos é um presente gracioso procedente do reino de Deus, que pode nos ser tirado a qualquer hora, e que talvez um prazo muito curto de tempo esteja nos separando da mais profunda solidão. E foi exatamente isso que a gente viveu alguns dias atrás. A gente não sabia que seria o nosso último culto antes da quarentena, que seria o nosso último encontro, o nosso último estudo bíblico, mas aconteceu, quando menos esperávamos. E eu quero que a gente possa aproveitar esse tempo que nós temos agora para repensar, reavaliar que riqueza nós temos, para que quando nós voltemos da quarentena, a gente possa ser abençoado com a convicção de que isso é uma graça, de que isso é um privilégio, e a gente possa usufruir da nossa comunhão dessa maneira. Todo aquele que tem a oportunidade de estar em comunhão com outros cristãos deve fazê-lo. A comunhão é o lugar onde Cristo se manifesta fisicamente através do irmão. Afinal, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se nós somos santuário e se esse Espírito habita em nós, então quando nós encontramos com outros irmãos, Deus está agindo através daquele irmão. Nós temos um encontro com Jesus físico através do irmão que está conosco. Mas e agora? Enquanto não podemos nos encontrar, agora enquanto precisamos estar distantes um do outro, a comunhão, ela é possível? Bonhoeffer também diz assim, a comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Apenas por meio de Jesus Cristo é que estamos unidos. É por isso que a comunhão, ou até mesmo a existência da igreja, não estão baseados em programações, em encontros ou em construções, mas estão baseadas unicamente em Jesus. É por isso que, ainda que todas essas coisas que a gente estava acostumado a ter, mesmo que elas não aconteçam, nós continuamos sendo o corpo de Cristo, porque nós estamos unidos através dele. Há alguns anos atrás, veio para o Brasil uma menina chamada Hannah. E nós nos conhecemos, nós criamos uma amizade muito legal. E antes dela ir, ela me falou algo que me marcou muito. Ela me disse que tinha uma única coisa que podia nos ligar, mesmo que ela estivesse do outro lado do oceano e eu aqui. E ela disse: nós podemos orar uma pela outra. Isso não depende de internet, isso não depende da presença física, isso não depende de nenhuma dessas coisas. Depende unicamente de Jesus. Se todos nós somos dependentes dele, se todos nós confiamos nele, então nós continuamos ligados. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo. Não importa se nós estamos nos reunindo fisicamente ou virtualmente, se nós estamos nele, nós continuamos sendo o corpo de Cristo. E agora é tempo de perceber que esse corpo, ele é feito de pessoas. E quais são essas pessoas? Eu quero desafiar você a ligar para alguém, a conversar com alguém, estar ligado pela oração e dizer: eu estou orando por você. Esse é o tempo da gente perceber quais são aquelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, quais são os nomes delas, e conversar com elas, nem que seja por telefone, e estar orando por elas. Esse é o nosso tempo de perceber que a igreja são pessoas e que essas pessoas precisam uma das outras. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu. Obrigada, Deus, porque nós podemos perceber o privilégio que nós temos de nos reunir como comunidade, de nos reunir sobre a Tua palavra, Senhor, para aprender sobre Ti. E que, Senhor, assim quando isso voltar, nós possamos reconhecer que nós somos ricos, Senhor, por ter essa oportunidade. Obrigada, Deus, porque esse é um tempo que vai passar, é um tempo que vai ter fim e que nós vamos poder nos encontrar novamente.
Em nome de Jesus que nós oramos. E agora que também fomos confortados com essa palavra, que também possamos aproveitar este momento que nós estamos vivendo da melhor forma possível. Lembre-se dos seus irmãos em oração em casa, esteja em contato com as pessoas. Também, se você tem motivos de oração para compartilhar, compartilhe conosco. Nós aqui também queremos passar alguns avisos. Primeiro aviso que queremos passar é diante do pronunciamento do presidente da República e também de decisões que estão sendo tomadas. Nós agora nos questionamos como missão se nós iríamos continuar fazendo os programas regulares ou não. Esta semana nós tivemos uma reunião com o diretor executivo da Missão Evangélica União Cristã, também com o nosso supervisor de área e outros obreiros da área Rio Uruguai, e ficou definido que nós iremos ainda prosseguir e obedecer aquele documento que recebemos em nível de presidência, este que agora você está vendo aí projetado na sua tela. Nós, por enquanto, então, até dia 19 de abril estaremos cancelando a celebração de cultos e reuniões e qualquer outro tipo de atividade que os nossos grupos da missão estariam fazendo. Também, nós estamos querendo manter o apoio aos membros da nossa comunidade. Se for necessário, nós faremos visitas, sim, mas isso em casos de também extrema necessidade. E no mais, nós manteremos contato com vocês via telefone, mídias eletrônicas, e estaremos continuando fazendo as publicações aqui no canal do YouTube, também dos conteúdos, para que você em casa possa ser assistido e receber também as mensagens que edifiquem a sua vida. Também nós, como comunidade, estamos cuidando para que os nossos gastos operacionais sejam contidos. Não estamos vivendo uma situação financeira tranquila e também colocamos aqui abaixo na descrição do vídeo e também na página do Facebook, a conta bancária da Melk. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, possa fazer também de acordo com aquilo que está no seu coração. No mais, também agora um dos motivos de oração que nos foi passado pela Home. Eu tenho um pedido de oração, que Deus possa dar sabedoria e bom senso às pessoas para que elas abram seus olhos para o que está acontecendo. Porque parece que estamos vivendo uma histeria, uma loucura generalizada. Às vezes é difícil saber quem está falando a verdade. E de fato nós temos hoje muitas informações, recebemos notícias de todo lugar. Então nós também queremos orar pelas nossas autoridades, orar pelos nossos governantes, que também as melhores decisões sejam tomadas nesse tempo, para que cada pessoa que está vivendo agora uma dificuldade, seja financeira ou seja por causa do fechamento de comércio, possa estar sendo suprida por Deus naquilo que precisa, naquilo que necessita, e que Deus também possa estar conduzindo a nossa nação. Vamos orar ainda? Senhor, nós pedimos a Ti que Tu possa estar orientando a vida das nossas autoridades políticas, para que eles, Senhor, possam ter as melhores decisões e saber como se portar diante da situação que nós vivemos hoje. Nós nos entregamos em Tuas mãos também, Senhor, pedimos que Tu cuida de nós, da nossa família, possa abençoar cada pessoa que está sofrendo, Senhor, com essa doença, cuidar do nosso mundo. Esteja abençoando, Senhor, as pessoas da nossa comunidade que também passam por situações difíceis financeiramente. Possa abençoar também aqueles que estão doentes, aqueles que estão em recuperação. Nós, Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos, esteja conosco, Jesus. Amém. Eu quero desejar a todos também uma ótima semana. Que a graça do nosso Senhor possa estar nos guardando e abençoando. Até mais. Lá, no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a Tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a Tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali Tua mão está. Ali Tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a Tua mão está. A Tua
Agora o lá é aqui. Lá no coração que chora, no abraço que consola. Lá a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Deus está. E ao meu consolo, Deus está. Nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor. É verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está.